49. Nascido para a luz. 23 anos atrás. Dalinar juntou os dedos, então esfregou-os, esfregando o maço de musgo marrom vermelho seco. O som arranhado era desagradavelmente similar ao de uma faca contra um osso. Ele sentiu o calor imediatamente, como uma brasa. Uma fina pluma de fumaça se ergueu dos seus dedos calejados e a acertou debaixo do nariz. Então, dividiu-se ao redor do seu rosto. Tudo sumiu. O som rouco de homens demais em uma sala. O cheiro forte de seus corpos juntos. A euforia se espalhou por ele como um súbito raio de sol em um dia nublado. Ele soltou um suspiro demorado. Nem ligou quando o baixinho acidentalmente lhe deu uma cotovelada. Na maioria dos lugares, ser um grão-príncipe teria lhe rendido um espaço especial. Mas a mesa de madeira manchada naquele antro mal iluminado, a posição social era irrelevante. Ali, com uma boa bebida e um pouco de ajuda apertada entre os dedos, ele podia finalmente relaxar. Ali, ninguém se importava se ele estava apresentável ou se bebia demais. Ali, ele não precisava escutar relatórios de rebelião e imaginar que estava em um daqueles campos, resolvendo problemas da maneira direta. Espada na mão, euforia no coração. Ele esfregou o musgo de modo mais vigoroso. Não pensar na guerra. Só viver o momento, como Eve sempre dizia. Ravar voltou com as bebidas. O homem esguio e barbudo estudou o banco lotado de gente. Então pousou as bebidas e tirou um bêbado caído do seu lugar. Ele se espremeu para se sentar ao lado de Baixinho. Ravar era olhos claros e de uma boa família. Havia sido um dos soldados de elite de Dalinar quando isso significava alguma coisa. Muito embora ele tivesse agora sua própria terra e uma alta comissão. Era um dos poucos que não batia continência para Dalinar com tanta força que chegava a estalar. Baixinho, contudo, bem, Baixinho era esquisito. Olhos escuros do primeiro Nã. O homem robusto havia viajado por meio mundo e encorajava Dalinar a ir com ele para ver a outra metade. Ele ainda usava aquele estúpido chapéu com a aba larga e mole. Ravar grunhiu passando as bebidas. Seria mais fácil sentar perto de você, Baixinho, se não tivesse uma pança desse tamanho. Só estou tentando cumprir meu dever, Luminobre. Seu dever? Olhos claros precisam de gente para obedecer-lhes, certo? Quero garantir que você tenha um bocado para servi-lo, pelo menos em peso. Dalinar pegou sua caneca, mas não bebeu. Por enquanto, o musgo de fogo estava fazendo seu trabalho. Seu fio de fumaça não era o único que pairava na escura câmara de pedra. Gavilar detestava o musgo, mas Gavilar gostava de sua vida agora. No centro da sala escura, um par de parchamanos empurrou mesas para o lado, então começou a dispor peças de diamante no chão. Os homens recuaram, abrindo espaço para um grande ringue de luz. Um par de homens sem camisa abriu o caminho pela multidão. A atmosfera geral da sala, de conversas desajeitadas, tornou-se um rugido de animação. Nós vamos apostar? Perguntou Ravar. Claro, replicou Baixinho. Eu aposto 3 marcos de granada no mais baixo. Eu aceito essa aposta, disse Ravar, mas não pelo dinheiro. Se eu ganhar, quero seu chapéu. Fechado. Então você finalmente admitiu que ele é elegante? Elegante? Raios, Baixinho. Vou lhe fazer um favor e queimar esse troço. Dalinar se recostou, a mente embotada pelo musgo de fogo. Queimar meu chapéu? Raios, Ravar, que grosseria! Só porque você sente inveja da minha figura atraente. A única coisa atraente nesse chapéu é como ele atrai as mulheres na direção oposta. É exótico, do oeste. Todo mundo sabe que a moda vem do oeste. É de Liafor e Ezir. Onde foi mesmo que você conseguiu esse chapéu? No Lago Puro. Ha! Aquele bastião de cultura e moda. Na próxima vez vai fazer compras na Bavilândia? Garçonetes não sabem a diferença, resmungou Baixinho.
Enfim, podemos assistir à luta? Mal posso esperar para ganhar esses marcos de você. Ele provou sua bebida, mas passou o dedo pelo chapéu, nervoso. Dalinar fechou os olhos. Sentia-se capaz de cochilar, talvez dormir um pouco, sem se preocupar com ele, ou sonhar com a guerra. No ringue, os corpos se chocaram. Aquele som, os grunhidos de esforço quando os lutadores tentavam empurrar um ao outro para fora do ringue, lembrava-lhe a batalha. Dalinar abriu os olhos, deixou o musgo cair e se inclinou para a frente. O lutador mais baixo escapou da pegada do outro. Eles se rodeavam, agachados, as mãos prontas. Quando se agarraram novamente, o homem mais baixo desequilibrou o oponente com um empurrão. Melhor postura, pensou Dalinar. Manteve uma base baixa. O sujeito mais alto se vale a tempo demais de sua força e tamanho. A postura dele é péssima. Os dois se esforçaram, recuando para a borda do ringue, antes que o homem mais alto conseguisse levá-los ao chão. Dalinar se levantou, enquanto os outros, à frente dele, levantavam as mãos e davam vivas. A contenda, a luta, quase me levou a matar Gavilar. Dalinar sentou-se novamente. O homem mais baixo venceu. Havar suspirou, mas rolou umas poucas esferas brilhantes para Baixinho. O dobro ou nada na próxima luta? Nada disso, disse Baixinho, pegando os marcos. Isso aqui já basta. Para quê? Para subornar uns poucos dantes influentes para que usem chapéus como o meu, disse Baixinho. Estou lhe dizendo, quando a notícia se espalhar, todo mundo vai querer usá-los. Você é um idiota. Contanto que seja um idiota na moda. Dalinar estendeu a mão até o chão e pegou o musgo de fogo. Jogou na mesa e ficou olhando para ele. Depois tomou um gole da sua caneca de vinho. A luta seguinte começou e ele fez uma careta quando os dois competidores colidiram. Raios. Por que continuava se colocando em situações assim? Dalinar, disse Havar. Alguma notícia de quando vamos para a fenda? A fenda? Perguntou Baixinho. O que tem lá? Você é tonto, quis saber Havar. Não, mas posso estar bêbado. O que há com a fenda? Os rumores são de que eles arrumaram o próprio grão-príncipe, contou Havar. O filho do antigo. Qual era mesmo o nome dele? Tanalan, disse Dalinar. Mas nós não vamos visitar a fenda, Havar. Certamente o rei não pode ir. Nós não vamos, disse Dalinar. Você tem homens para treinar e eu... Dalinar bebeu mais vinho. Eu vou ser pai. Meu irmão pode cuidar da fenda com diplomacia. Havar se recostou, baixando sua caneca na mesa de modo irreverente. O rei não pode resolver uma rebelião declarada com política, Dalinar. Dalinar fechou o punho ao redor do musgo de fogo, mas não o esfregou. Quanto do seu interesse na fenda vinha do dever de proteger o reino de Gavilar, e quanto vinha do seu anseio de sentir a euforia novamente? Da nação. Ele vinha se sentindo um homem completo. Um dos lutadores havia empurrado o outro para fora do ringue, rompendo a linha de luzes. O perdedor foi declarado e um par xamano reformou cuidadosamente o ringue. Enquanto isso, um criado mestre foi até a mesa de Dalinar. Perdão, Luminobre, sussurrou ele. Mas o senhor deveria saber. A luta principal terá que ser cancelada. O quê? Disse Baixinho. O que há de errado? Mark não vai lutar? Perdão, repetiu o criado mestre. Mas o oponente dele teve problemas estomacais. A luta teve que ser cancelada. Aparentemente, a notícia estava se espalhando pela sala. A multidão manifestou sua desaprovação com vaias, maldições, gritos e bebidas derramadas. Um homem alto e careca estava junto do ringue, de peito nu. Ele discutia com vários dos organizadores, olhos claros, apontando para o ringue, espranos de raiva fervilhando no chão ao redor dele. Para Dalinar, aquela algazarra soava como os cânticos de batalha. Ele fechou os olhos e inspirou, encontrando uma euforia muito superior ao do musgo de fogo. Raios.
Devia ter ficado mais bêbado e acabar cedendo. Era melhor resolver isso logo então. Ele jogou fora o musgo de fogo e se levantou. Depois arrancou a própria camisa. Dalinar, disse Havar, o que está fazendo? Gavilar disse que preciso me preocupar mais com o sofrimento do nosso povo, respondeu Dalinar, subindo na mesa. Parece que temos uma sala cheia de gente sofrendo aqui. Havar olhou para ele de queixo caído. Aposta em mim, pediu Dalinar, pelos velhos tempos. Ele pulou da mesa, então abriu o caminho pela multidão. Alguém diga a esse homem que ele tem um desafiante. O silêncio se espalhou a partir dele como um cheiro ruim. Dalinar viu-se na beira do ringue, em uma sala completamente silenciosa, cheia de homens antes animados, tanto olhos claros quanto olhos escuros. O lutador, Mac, deu um passo atrás, seus olhos verde escuros se arregalando, espranos de raiva desaparecendo. Ele tinha um corpo poderoso, braços salientes como se estivessem com excesso de estofo. Dizem que ele nunca fora derrotado. E então, disse Dalinar, você queria uma luta e eu preciso me exercitar. Luminobre, disse o homem. Era para ser uma luta sem regras, todos os golpes e chaves permitidos. Excelente, disse Dalinar. O que foi? Está com medo de ferir seu grão-príncipe? Prometo-lhe clemência por qualquer coisa que aconteça comigo. Ferir o senhor? Disse o homem. Raios, não é disso que tenho medo. Ele tremeu de modo visível e uma mulher tailena, talvez sua empresária, deu um tapa forte em seu braço. Ela achou que ele havia sido grosseiro. O lutador apenas se curvou e recuou. Dalinar voltou-se para a sala, confrontado por um oceano de rostos que subitamente pareciam muito constrangidos. Ele havia quebrado algum tipo de regra ali. A reunião se dissolveu. Os parchemandos recuperaram as esferas do chão. Aparentemente, Dalinar havia se precipitado em julgar que o posto não era importante ali. Eles o toleravam como observador, mas não como participante. Danação. Ele rosnava baixinho enquanto pisava duro de volta ao seu banco, seguido pelos espranos de raiva no chão. Ele tomou sua camisa de baixinho com um gesto rápido. Com seus soldados de elite, qualquer homem, do mais baixo lanceiro até os capitães mais graduados, teria treinado ou lutado com ele. Raios. Ele havia encarado o cozinheiro várias vezes para a grande diversão de todos os envolvidos. Dalinar sentou-se e vestiu sua camisa, mal-humorado. Ele a removera tão rápido que havia arrancado os botões. A sala ficou silenciosa enquanto as pessoas continuaram a sair e Dalinar só ficou ali sentado, tenso. Seu corpo ainda esperando a luta que não viria. Sem euforia, sem nada para preenchê-lo. Poucos depois, ele e seus amigos estavam sozinhos na sala, olhando para mesas vazias, copos abandonados e bebidas derramadas. De algum modo, o lugar cheirava ainda pior agora do que quando estava apinhado de homens. Provavelmente foi melhor assim, Luminobre, disse Havar. Eu quero estar entre soldados novamente, Havar, sussurrou Dalinar. Eu quero marchar novamente. O melhor sono de um homem é depois de uma longa marcha. E da nação. Eu quero lutar. Quero encarar alguém que não vai conter seus golpes porque sou um grão-príncipe. Então vamos atrás de um combate assim, Dalinar, disse Havar. Certamente o rei nos deixará partir, se não para a Fenda, então para Herdaz ou para uma das ilhas. Podemos lhes conseguir terras, glória, honra. Aquele lutador, disse Dalinar. Ele quis dizer alguma coisa. Ele tinha certeza de que eu o machucaria. Dalinar tamborilou na mesa. Ele estava com medo de mim devido à minha reputação em geral ou a algo mais específico? Bashin e Havar se entreolharam. Quando? Indagou Dalinar. Briga na taverna, disse Havar. 2 semanas atrás. Você lembra? Dalinar se lembrava de um nevoeiro de monotonia rompido pela luz, uma explosão de cor em sua vida. Emoção.
Ele expirou. Você me disse que estavam todos bem. Eles sobreviveram, respondeu Havar. Um dos sujeitos com que você lutou nunca mais vai andar, admitiu Baixinho. Outro precisou amputar o braço. Um terceiro balbucia como uma criança. O cérebro dele não funciona mais. Isso é muito diferente de estar bem, bradou Dalinar. Perdão, Dalinar, disse Havar. Mas ao encarar o espinho negro, é o melhor que se pode esperar. Dalinar cruzou os braços sobre a mesa, trincando os dentes. O musgo de fogo não estava funcionando. Sim, ele concedia uma rápida explosão de euforia, mas isso só fazia com que desejasse a embriaguez maior da euforia. Mesmo naquele momento, ele estava tenso. Sentia vontade de esmagar a mesa e tudo o que havia na sala. Ele estivera tão pronto para a luta. Havia se entregado à tentação e então o prazer lhe fora roubado. Ele sentia toda a vergonha de perder o controle, mas nenhuma satisfação de efetivamente lutar. Dalinar agarrou a caneca, mas estava vazia. Pai das tempestades. Ele a jogou no chão e se levantou com vontade de gritar. Felizmente, foi distraído pela porta dos fundos da arena de luta se abrindo vagarosamente, revelando um rosto familiar. Tô agora usava roupas aletianas, um dos novos trajes preferidos por Gavilar, mas não lhe caíam bem. Ele era magro demais. Nenhum homem confundiria Tô, com aquele passo excessivamente cauteloso e olhos arregalados e inocentes, com um soldado. Dalinar, chamou ele, olhando para as bebidas derramadas e as lâmpadas de esferas presas nas paredes. Os guardas disseram que eu encontraria aqui. Estão tendo uma festa? Tô, disse Havar, se recostando na cadeira. Como seria uma festa sem você? Os olhos de todos se voltaram por um instante para o maço de musgo de fogo no chão ali perto. Nunca vão entender o que você vê nesses lugares, Dalinar. Ele só está tentando conhecer o povo, Luminobre, disse Baixinho, embolsando o musgo de fogo. O senhor sabe como nós, olhos escuros, somos, sempre chafurdando na depravação. Precisamos de bons modelos de comportamento para... Ele se interrompeu quando Dalinar levantou a mão. Não precisava que seus subalternos o encobrissem. O que foi, Tô? Disse o Riariano. Ia mandar um mensageiro, mas eu quis trazer as notícias. É minha irmã, sabe? É um pouco cedo, mas as parteiras não estão surpresas. Elas dizem que é natural quando... Dalinar arquejou como se houvesse levado um soco no estômago. Cedo. Parteiras. Irmã. Ele correu para a porta e não ouviu o resto do que Tô disse. Ele parecia ter lutado em uma batalha. Dalinar já vira aquela expressão no rosto de soldados várias vezes. Aquela testa suada, aquela aparência meio atordoada e sonolenta. Espranos de exaustão tateando no ar. Eram as marcas de uma pessoa levada além dos limites do que pensava que seria capaz. O rosto dela trazia um sorriso de satisfação tranquila, um ar de vitória. Dalinar passou pelos atenciosos cirurgiões e parteiras, chegando junto da cama de Eve. Ela estendeu uma das mãos frouxas. Sua mão esquerda, que estava envolta apenas em um fino tecido que terminava no pulso. Teria sido um sinal de intimidade para um aletiano, mas Eve ainda preferia usar aquela mão. O bebê, sussurrou ele, tomando a mão dela. Um filho, forte e saudável. Um filho. Eu tenho um filho? Dalinar caiu de joelhos ao lado da cama. Onde ele está? Está sendo lavado, meu senhor, disse uma das parteiras. Voltará em breve. Botões rasgados, sussurrou Eve. Você andou brigando novamente, Dalinar? Só uma pequena diversão. É o que você sempre diz. Dalinar apertou a mão através do tecido, exultante demais para se incomodar com a censura. Você e Tô vieram para Letcar porque queriam que alguém os protegesse. Você procurou um lutador, Eve.
Ela apertou sua mão de volta. Uma enfermeira aproximou com um embrulho nos braços e Dalinar ergueu os olhos, atordoado, incapaz de se levantar. Agora, disse a mulher. Muitos homens ficam apreensivos no início, quando... Ela parou de falar quando Dalinar encontrou forças e tomou a criança dos braços dela. Ele segurou o menino bem alto com as duas mãos, soltando uma gargalhada feroz, esplêndidos de glória surgindo ao redor dele como esferas douradas. Meu filho, disse ele. Meu senhor, disse a enfermeira, tome cuidado. Ele é um Colin, disse Dalinar embalando a criança. É feito de material resistente. Ele olhou para o menino que, com o rosto vermelho, se contorcia e sacudia os punhos minúsculos. Tinha um cabelo surpreendentemente espesso, uma mistura de preto e dourado. Uma bela cor, distinta. Que você tenha a força do seu pai, pensou Dalinar, esfregando o rosto da criança com o dedo. E pelo menos um pouco da compaixão da sua mãe pequenina. Olhando para aquele rostinho transbordando de alegria, Dalinar finalmente compreendeu. Esse era o motivo por que Gavilar pensava tanto no futuro, em Aletkar, em criar um reino duradouro. A vida de Dalinar até então manchara de vermelho e arrasara sua alma. Seu coração estava tão incrustado de crem que poderia ser uma pedra. Mas aquele menino, ele poderia governar o principado, apoiar seu primo, o rei, e viver uma vida de honra. O nome dele é Luminobre, indagou Ixal, uma fervorosa idosa do devotário da pureza. Gostaria de queimar os glifos amuletos apropriados, se o senhor me permitir. Nome? Disse Dalinar. Adoda. Luz. Ele olhou para Eve, que concordou. Sem um sufixo, meu senhor? Adodan? Adodal? Lin, sussurrou Dalinar. Nascido para... Adolim. Um bom nome, tradicional, cheio de significado. Com pesar, Dalinar entregou a criança para as enfermeiras, que a devolveram para a mãe, explicando que era importante treinar o bebê para mamar assim que possível. A maioria das pessoas começou a sair para oferecer privacidade e, naquele momento, Dalinar viu uma figura majestosa parada ao fundo. Como não percebera que Gavilar estava ali? Gavilar tomou-o pelo braço e deu-lhe um bom tapa nas costas enquanto deixavam a câmara. Dalinar estava tão atordoado que mal sentiu. Ele precisava celebrar. Comprar bebidas para cada homem no exército, declarar um feriado ou simplesmente correr pela cidade gritando de alegria. Ele era pai. Um dia excelente, disse Gavilar. Um dia excelentíssimo. Como você contém? Perguntou Dalinar. Essa empolgação. Gavilar abriu um largo sorriso. Eu deixo a emoção ser minha recompensa pelo trabalho que eu fiz. Dalinar assentiu, então estudou seu irmão. O que foi? Disse Dalinar. Tem algo errado? Nada. Não minta para mim, irmão. Eu não quero arruinar seu belo dia. Ficar especulando vai arruiná-lo mais do que qualquer coisa que você possa dizer, Gavilar. Fale logo. O rei ficou matutando, depois indicou a alcova de Dalinar. Eles cruzaram a câmara principal, passando pela mobília excessivamente exuberante, colorida, com padrões florais e almofadas aveludadas. Em parte, era culpa do gosto de Eve, embora também fosse simplesmente sua vida atual. Sua vida era aveludada. A alcova era mais do seu gosto. Algumas cadeiras, uma lareira, um tapete simples. Um gabinete com vários vinhos exóticos e potentes, cada um em uma garrafa distinta. Era do tipo que dava quase pena de beber, já que estragava a exibição. É sua filha, especulou Dalinar. A loucura dela. Já está bem, se recuperando. Não é isso. Gavilar franziu os senhos, sua expressão perigosa. Ele havia concordado em usar uma coroa depois de muito debate. O criador de sóis não usara uma, e as histórias diziam que
Gezereze-Elim também as recusara. Mas as pessoas amavam símbolos e a maioria dos reis ocidentais usava coroas. Gavilar decidira usar um diadema de ferro negro. Quanto mais seu cabelo se tornava grisalho, mais visível se tornava a coroa. Um servo havia acendido o fogo da lareira, embora estivesse queimando baixo, com apenas um único esplêndido de chama se arrastando pelas brasas. Estou falhando, disse Gavilar. O quê? Ratalas, a fenda. Mas eu pensei. Propaganda, replicou Gavilar, para silenciar as vozes críticas em Colinar. Tanalan está montando um exército e se instalando nas suas fortificações. Pior ainda, acho que os outros grãos príncipes o estão encorajando. Eles querem ver como vou lidar com isso. Ele fez uma expressão azeda. Andam dizendo que amoleci com o passar dos anos. Eles estão errados. Dalinar tivera provas disso durante aqueles meses vivendo com seu irmão. Seu irmão não havia amolecido. Ele ainda desejava a conquista tanto quanto antes. Apenas lidava com isso de modo diferente. Combatia com palavras. Manipulava principados para posições em que fossem forçados a obedecer. As brasas da lareira pareciam pulsar como um coração. Você pensa sobre a época em que este reino era verdadeiramente grandioso, Dalinar? Indagou Gavilar. Quando as pessoas admiravam os aletianos. Quando os reis buscavam seus conselhos. Quando éramos radiantes. Traidores, replicou Dalinar. Será que as ações de uma única geração renegam muitas outras gerações de dominação? Nós reverenciamos o Criador de Sóis, e o reino dele durou apenas um piscar de olhos. Mas ignoramos os séculos de liderança dos radiantes. De quantas desolações eles defenderam a humanidade? Os fervorosos falavam sobre isso nas suas orações, não falavam? Ele tentou adivinhar. 10? Um número sem significado, disse Gavilar gesticulando. As histórias só dizem 10 porque sou marcante. De qualquer modo, eu falhei nos meus esforços diplomáticos. Ele voltou para Dalinar. Está na hora de mostrar ao reino que não amolecemos, irmão. Ah, não. Horas atrás ele teria pulado de tanta empolgação. Mas depois de ver aquele bebê... Você estará ansioso de novo daqui a alguns dias, disse Dalinar a si mesmo. Um homem não muda de uma hora para outra. Gavilar, sussurrou ele. Eu estou preocupado. Você ainda é o espinho negro, Dalinar. Não estou preocupado sobre conseguir ou não vencer batalhas. Dalinar se levantou, derrubando a cadeira em sua pressa. Pegou-se andando de um lado para o outro. Eu sou como um animal, Gavilar. Você ouviu sobre a briga no bar? Raios. Não é seguro me deixar perto das pessoas. Você é como o Todo-Poderoso criou. Estou dizendo, sou perigoso. Claro, posso esmagar essa pequena rebelião, banhar essa sacramentadora em um pouco de sangue. Ótimo, maravilhoso. E então? Eu volto para cá e me tranco novamente em uma jaula? Talvez tenha algo que ajude. Já tentei viver uma vida sossegada. Não suporto politicagem sem fim, como você. Eu preciso mais do que meras palavras. Você apenas tentou se conter. Tentou abafar a sede de sangue, mas não a substituiu por nada mais. Vá cumprir meu comando, então volte e poderemos conversar melhor. Dalinar parou junto do irmão, então deu um único passo decidido, se colocando na sombra dele. Lembre-se disso. Lembre-se de que você o serve. Jamais voltaria àquele ponto que quase o levara a atacar aquele homem. Quando eu parto para a fenda, quis saber Dalinar. Você não vai. Mas você acabou de dizer. Estou mandando você para a batalha, mas não contra a fenda. Nosso reino está sofrendo ameaças do exterior. Há uma nova dinastia nos ameaçando de Herdaz. Uma casa Rishana ganhou poder por lá. E os Vedenos estão fazendo incursões contra a Letkara Sudeste.
Alegam que é obra de bandidos, mas as forças estão organizadas demais. É um teste para ver como reagimos. Dalinar assentiu lentamente. Você quer que eu vá lutar nas nossas fronteiras, para lembrar a todos de que ainda somos capazes de usar a espada? Exatamente. Esse é um momento perigoso para nós, irmão. Os grãos príncipes estão questionando. Ter uma Leticada unida vale tantos problemas? Por que se curvar diante de um rei? Tanalan é a manifestação dessas dúvidas, mas ele tomou cuidado de não partir para uma rebelião direta. Se você o atacar, os outros grãos príncipes podem se unir aos rebeldes. Nós podemos despedaçar o reino e ter que começar tudo de novo. Não vou permitir uma coisa dessas. Terei uma Leticada unificada. Mesmo que seja preciso um golpe tão duro nos grãos príncipes que eles todos derretam juntos sob sua força. Eles precisam se lembrar disso. Vá para Herdaz primeiro, depois para Jaqueved. Lembre a todos por que eles têm medo de você. Gavilar encarou Dalinar nos olhos. Não. Ele não havia amolecido. Ele pensava como um rei agora. Buscava o longo prazo, mas Gavilar Collin tinha a mesma determinação de sempre. Será feito, disse Dalinar. Raios. Aquele dia havia sido uma tempestade de emoções. Dalinar foi pisando duro rumo à porta. Queria ver o bebê novamente. Irmão, chamou Gavilar. Dalinar virou-se e fitou Gavilar, que estava banhado pela luz rubra do fogo moribundo. Palavras são importantes. Muito mais do que você acredita. Talvez, replicou Dalinar. Mas se elas fossem tão poderosas assim, você não precisaria da minha espada, precisaria? Talvez. Mas não posso deixar de pensar que palavras seriam suficientes, se ao menos eu soubesse as palavras certas a dizer.